Em ato profético, você que não tem a sua família ainda nos caminhos do Senhor, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, só mais uma, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque todos da nossa família também faz parte do plano de Deus. Não tem nada a ver o que eu louvei, não tem nada a ver o que eu pedi à igreja para falar com o texto que nós vamos ler, mas tem tudo a ver com a nossa vida mediante a vontade de Deus. Devemos profetizar sobre a nossa família. Aquele que tem a sua família na igreja, toda ela, diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas você que luta em oração, você que busca a Deus, em ato profético: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu quero pedir à amada igreja para abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou ainda? Assim diz no texto ao qual nós estaremos lendo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes o que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestado a todos os teus vizinhos, e são vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Todos compreenderam o texto? Amém? No Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem com o propósito de ser o provedor. O homem é o responsável para trazer para a sua casa tudo quanto a sua família precisa. Só que viu Deus que o homem estava só. E Deus disse: far-lhe-ei uma adjuntora. Irei fazer agora uma companheira. E hoje, nós temos essas pessoas maravilhosas que são as nossas esposas ao nosso lado como ajudadora. É bem verdade que nós vivemos em uma realidade onde o custo de vida para nós hoje é muito elevado. Para se ter uma boa saúde, é necessário investir um valor muito alto em plano de saúde. Para poder ter segurança, é necessário investir, talvez morar em um condomínio, talvez botar sistemas eletrônicos de segurança, ou até mesmo pagar pessoas para nos defender mediante aconteça alguma coisa, que são seguranças particulares. Então, necessita também de um investimento. Para se ter estudo, ainda mais caro. Porque se nós dependermos somente da boa vontade das pessoas que podem fazer de forma gratuita, porque nós já honramos com aquilo que é imposto, eles vão fazer aquilo que eles acreditam que é o correto, mas nós sabemos que há uma grande falta, porque o ensino, a cada momento que passa, tem se diminuído. Matérias que antigamente se ensinava na escola, hoje em dia já não existem.
E com isso, a mente, a forma de aprender está se limitando. Então, para poder ter conhecimento, é necessário fazer um investimento maior sobre os estudos. Então, hoje, se nós estamos numa realidade cujo custo de vida é elevado, as mulheres que têm no seu coração o desejo, e até as mulheres que já trabalham, ela é a disjuntora. Ela vai trazer agora um equilíbrio financeiro para dentro de sua casa, juntamente com o seu marido, para que assim possa custear algumas coisas que está elevado para um só arcar. Então, a mulher não pode ser a provedora interina, ela é uma adjuntora, ela vai somar com o homem que é o provedor. Porém, todavia, nós sabemos que o dia mau chega para todo mundo. E acontece do marido ficar desempregado. Então, por um curto momento de prazo, a mulher ser a interina provedora é válida. O homem só não pode se encostar, porque ele é o provedor. O homem precisa ter essa consciência e responsabilidade sobre a sua vida. Ah, mas eu como homem eu trabalho. Eu corro atrás, eu não consigo, mas não dá. Eu sei muito bem o que é isso. Mas aí é onde agora vai entrar a parte da provisão do homem mediante a provisão divina. Nós fazemos todas as coisas que podemos, assim como Deus falou para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. Nós nos esforçamos, nós temos bom ânimo, corremos atrás, mas mesmo assim falta. Aí as mulheres que trabalham complementam para chegar num equilíbrio financeiro adequado para todos. E se por acaso a esposa não trabalha, é só o homem. O homem vai agora correr atrás, vai ir até onde ele consegue, só que nós também sabemos que existe o fator espiritual. Temos que entender o porquê que não estamos conseguindo. É uma brecha, precisamos fechar. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho buscado aconselhamentos. E eu tenho buscado mudar, rever, porque eu preciso entender aonde eu estou errando. Eu sou o provedor da casa. Mas nós lemos um texto onde a realidade era diferente. A mulher naquela época, dentro do contexto histórico de Israel, não podia trabalhar. Ela somente dependia do seu marido. O marido providenciava tudo para os filhos, para a casa, para até mesmo na questão que nós lemos, para o profeta, porque ele era um servo do profeta. E o homem corria atrás. Só que como todo bom homem, pai de família, trabalha, também temos as nossas contas. E esse homem morre. A Bíblia não dá o tempo exato de quanto tempo esse homem morreu até o dia que essa mulher foi ao profeta. Mas o fato dela declarar, quando chega no profeta, que não tem nada em casa, eu conversando com um amigo que também lê a Bíblia, que ensina a palavra, ele me falou que o fato dela declarar que não tem nada é porque o que ela já tinha de valor estava sendo usado para pagar aquela dívida. Então, chegou um momento que ela já não tinha mais nada de valor em casa. Chegou um momento que agora acabou, não tinha mais a televisão para vender e pagar uma conta, não tinha uma geladeira para poder vender e pagar uma conta. E agora, o que eu vou fazer? Ela agora se lembrou que o seu marido, homem de Deus, temente ao Senhor, servia ao profeta. Ela vai de encontro ao profeta e relata: tu bem sabes que meu marido era temente ao Senhor. Tu bem sabes que o meu marido era teu servo. Só que agora vêm os credores e querem levar os meus filhos como moeda de troca. Querem levar os meus filhos como escravo para pagar as dívidas. Nós não conseguimos, irmãos, de jeito nenhum, abrir mão da nossa família para pagar algo. A nossa família é o nosso bem maior. Aquele que abre mão da sua família para conseguir conquistar alguma coisa, está abrindo mão de um tesouro que nem imagina. Porque quando tudo faltar, quem vai estar do seu lado é a família. E aquela mulher, sabendo que os filhos eram importantes para ela, porque também pela cultura de Israel, quando o marido morria, quem tinha que providenciar o mantimento para dentro de casa eram os filhos. De preferência, o mais velho. Aí ele se casava, o mais novo assumia a responsabilidade, porém, quando o mais novo casava, juntava-se os dois e
mantinha a mãe. Então ela estava visando o futuro dela. Se os credores levam os meus filhos, como que eu vou viver? Porque a mulher naquela época não trabalhava. Ela ia ter que ir para a rua pedir esmola. Por isso que no Novo Testamento foi instaurado cuidar dos órfãos e das viúvas, porque agora está sobre a provisão de Deus para aqueles que não têm provisão dos homens. E essa mulher recorre agora ao profeta, que é o representante de Deus na terra. Essa mulher agora recorre àquele que pode trazer uma mudança na vida dela, que pode mudar não somente o presente, mas o futuro. Porque se os filhos conseguem ficar com ela, ainda que ela consiga quitar as dívidas, agora ela vai ter uma esperança de ser sustentada. Eu estou indo muito rápido, a amada igreja está entendendo? Amém? Então aquela mulher chega para o profeta e diz tudo isso, e o profeta fala, então declara-me o que é que tem. E eu fiquei me perguntando, por que de imediato ela não falou, eu tenho uma botija de azeite? Ela falou primeiramente que não tinha nada, e depois ela fala, eu tenho uma botija de azeite. Eu falei, Senhor, eu quero entender o porquê do azeite ficar no final. E eu me lembrei que o azeite naquela época tinha uma proporção extraordinária e servia para várias coisas. O azeite, ela estava guardando, pode ser que por um alimento. Lembra? Lá em Caná, eu tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer o bolo, vou comer e vou morrer. Mas o profeta falou, não, faz o bolo e traz para mim. E ali Deus multiplicou, Deus proveu o azeite, que não faltou, proveu a farinha, que não acabou, e sustentou aquela família, junto com o profeta, até o final da fome. Então, eu acredito que por ela não ter declarado, primeiramente, que tinha um azeite, foi com medo de falar, então dá o azeite para pagar a dívida, porque o azeite, naquela época, também servia como luz. Era combustível da lamparina. Então ela ia ter que agora racionar um pouco do azeite para alimentação, um pouco do azeite para iluminar a casa. Onde estão os nossos azeites para iluminar a nossa casa? Não podemos deixar fechado na vasilha. Ah, mas que azeite é esse? Eu não estou falando do azeite vendido em conserva no mercado, eu estou falando do azeite espiritual. Aquele que o Senhor nos envolve. Aquele azeite que o Senhor derrama sobre a nossa vida e traz luz e entendimento a todos nós. Então eu entendi em uma conjectura que ela não declarou o azeite porque ela estava pensando em como ia alimentar os filhos, como eles iam passar a noite. Só que agora ela vai e declara isso para o profeta. Eu imagino o profeta falando, pensando assim, agora, essa mulher tinha um bem muito valioso e nem imaginou. Porque o azeite naquele período também era usado pelas mulheres como estética de beleza. Elas usavam no cabelo. Era para pentear. Mas o azeite também era usado pelos profetas para ungir reis. O azeite também era usado pelos sumos sacerdotes para levantar os sacerdotes. Então o azeite naquela época servia para ungir. Unge a sua cabeça com azeite. Penteia, mulheres, o seu cabelo com azeite. E vai se ungindo. Homens, para homem eu não sei se tem, mas para mulher eu sei que tem. Penteia o cabelo. Mas homens, a sua forma de buscar o azeite sobre a sua cabeça é se consagrando ao Senhor. E lembrando que a maior responsabilidade da casa é nossa. As adjuntoras vão nos complementar. Vai nos ajudar. Porque juntos vamos chegar a lugares que sozinho talvez não vamos conseguir chegar. E se chegar em meio trancos e barranco, mas Deus quer que venhamos chegar de forma interina, completo, dependendo somente dEle, de forma espiritual, para se refletir na forma física. O azeite tinha uma proporção medicinal.
Quando os soldados se feriam na batalha, fazia-se uma infusão de ervas e aplicava o azeite para a cicatrização. Está ferido? Aqui na casa tem azeite da cura. Aqui na casa tem o azeite da restauração. Aqui na casa ainda tem profeta que prega a palavra de Deus para trazer conforto, mas trazer conserto. Então, assim como aquela mulher, todos nós entramos na casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor, para receber um direcionamento e mudar a nossa trajetória, mas mudar de uma forma que venhamos crescer e prosperar. E agora o profeta vira para ela: ó, você tem um azeite? Ela deve ter pensado, vai mandar eu dar como pagamento. Volta para tua casa. No meio do caminho, passa nos teus vizinhos e pega os vasos. Pegou os vasos, muitos, entra na tua casa. Fecha a tua porta e derrama o que você tem de mais valioso nos vasos. Derrama, enche todos eles e põe à parte. O que nós temos de valor para derramar nos vasos? O que nós temos de valioso para passar para frente? O que nós temos que podemos também cooperar, porque o azeite era dela. Mas agora vai suprir uma necessidade não somente dela, mas para todos aqueles que adquirir aquele produto. Porque ela ia comercializar segundo a instrução do profeta. E ela vai e fala para o seu filho, vai lá e pega um vaso. Mãe, está aqui. Aí o outro que estava cheio, entrega para o outro filho, guarda ali o vaso. Ou melhor, guarda não, põe ali do lado. Vaso cheio não é para ser guardado, é para ser usado. E ali vai enchendo todos os vasos. Eu imagino essa mulher enchendo os vasos e se perguntando, da onde que está vindo esse azeite? Porque eu só tenho uma botija. É o Senhor quem nos sustenta. Quando a gente está triste, angustiado, aflito, com medo, a gente se pergunta, da onde que vem essa força que me impulsiona a ir para frente? É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos renova. É Ele quem nos restaura. É Ele quem fala, vai. Mas Ele fala, vai e vem com a gente. E chega um momento que aquela mulher fala assim, traz mais um vaso. E o menino responde, mãe, os vasos se acabaram. Ao mesmo tempo que ela fala que o vaso acabou, o azeite para. Ao mesmo tempo que o vaso estava todo cheio, o azeite para. E aqui agora foi algo tão forte na minha vida que eu falei, Senhor, por que que o azeite só parou quando o último vaso estava cheio? Aí, levando para o lado da palavra, todos nós aqui somos considerados como um vaso na casa do oleiro. Todos nós somos considerados como um vaso na casa de Deus. Mas o azeite que provém sobre as nossas vidas vem do alto. E esse azeite vem por intermédio do Espírito Santo. E esse azeite ainda está em nós porque a igreja está na terra e está enchendo todos os vasos. Só que quando Jesus falar, vem minha noiva, o Espírito Santo sobe e o azeite para. Quando Jesus falar, vem a noiva do Cordeiro, a igreja sobe, o Espírito sobe e o azeite para. Aí começa um período muito tenebroso na terra, ao qual nós vemos através das Escrituras, que não vai ter amor nenhum, a igreja não está na terra, não vai ter mais quem pregue a palavra, o enganador vai estar na terra, mas a igreja que está com as suas lamparinas cheias do azeite, vai estar nas bodas. A prosperidade de Deus sobre a nossa vida
é algo que não está somente ligado na terra. Na terra, o custo de vida é muito alto e a tendência é ficar mais alto. Mas para nós que temos uma viva esperança, é uma oportunidade de falar: Maranata, a hora vem. Enche os vasos com o azeite. Mulheres, seja disjuntora do seu marido, para que os dois cresçam juntos, para que os dois alcancem tudo que o Senhor tem preparado. Mas a esposa, a mulher que não quer trabalhar fora de casa, que cuide bem da casa, faça com zelo para recepcionar aquele que é valioso para você, os seus filhos, o seu marido, a sua família. Porque quando a mulher que é a disjuntora não consegue entender que é para cooperar, ela murmura. E quando a mulher murmura, não é Deus que opera sobre a família, ainda que o homem seja o responsável para prover isso. A murmuração impede as bênçãos de Deus. Se aquela mulher, o ouvido do profeta, vai e pede vasos, se ela não tem bom relacionamento com os seus vizinhos, ela não conseguiria alcançar a proporção de Deus sobre a vida dela, sobre a família dela e sobre a família de outros. Porque aqueles vasos, o profeta falou: agora você vai, vende o azeite, paga a sua dívida e vive do resto. Se ela estava preocupada com o alimento, agora não vai faltar. É só administrar com zelo a proporção que Deus te deu. Mas e os vasos? Vai vender o azeite com os vasos? Não, irmão. Despeja no vaso do outro e devolve o vaso. Em outras palavras, esse é conjectura. Esse vaso aqui está cheio, eu vou derramar nesse vaso aqui e vou devolver o vaso. Toma, Senhor, o vaso é teu. Somos todos ferramentas na mão de Deus. Somos todos vasos na mão do oleiro. E hoje Ele nos trouxe aqui para nos encher e para dizer: você que está afastado, que hoje você está recebendo um convite de vir e ser cheio. Você que não conhece Jesus está tendo a oportunidade de vir e ser cheio, porque você vai conhecer aquele que preenche todos os lugares. E existe um lugar, um buraco existencial, que a gente coloca de tudo, mas não preenche. Mas quando a gente coloca Jesus, fica tudo completinho, não falta nada. O que está faltando na sua casa é o Senhor Jesus, com toda a proporção que Ele pode. Então fala para Ele: vem, Jesus, na minha casa. E uma brincadeira de criança: quando Jesus entrar na sua casa, esconde o chinelo dele, que é para ele não ir embora. Jesus quer ter relacionamento conosco, intimidade conosco. Eu trouxe uma pequena simbologia dos vasos para as nossas vidas, porque é assim que Ele faz conosco. Olhamos para dentro de nós, estamos vazios, mas quando olhamos para dentro dele, percebemos que estamos cheios, transbordante do amor de Cristo, da paz de Deus, sem palavras, irmãos. Deus é Deus. Ele nos preenche de tudo e não nos deixa faltar nada. E aquela mulher vai e vende os vasos, paga a sua dívida e vive com os seus filhos, que começaram a administrar aquilo que aprendeu com o pai, aquilo que vivenciou com a mãe e agora aquilo que eles tinham com experiência com o Senhor. Não, eu vi de uma botija de azeite a minha mãe prosperar. Não, eu vou ver os vasos desta casa prosperarem,
Porque o azeite que está caindo sobre nós hoje não é o azeite do mercado, não é o azeite do presbítero Rodrigo, mas é o azeite do Deus eterno que transborda sobre as nossas vidas e unge as nossas cabeças e guarda o nosso corpo e nos protege. É só uma fase, irmãos. Vai passar. É só um momento. Você vai vencer. Agora, o que não podemos é deixar de lado. Tá bom assim. Não, irmãos. É continuar avante sempre. Se você achar que está bom, você vai perder o extraordinário de amanhã. Como que é isso? Poxa, irmãos, sem comparação. Teve uma vez aqui na igreja, que eu brinquei com um irmão e falei: rapaz, tem um tempão que eu não como um pudim. Comprei o leite condensado para minha esposa fazer o pudim para eu comer e ela fez outro doce. Irmão, quando foi à noite, a esposa do varão trouxe um pudim para mim. Eu falei: Jesus, muito obrigado. É um pudim, mas o que é isso? Eu vi o cuidado de Deus sobre a minha vida. E indo um pouco além, a gente fala no nosso íntimo: Senhor, a prestação do carro vai vencer. Eu não estou com esse recurso para pagar. E como que vai ser? Aí Deus vai e dá uma oportunidade de você fazer um extra, e é o valor exato da prestação. É o poder de Deus sobre as nossas vidas. Era uma botija de azeite, mas que encheu todos os vasos que estavam na casa. E ela permaneceu com o dela. Então, irmãos, eu entendi. Mais uma vez eu me recordei que é dando que se recebe. Abençoa que tu serás abençoado. O nosso pastor cita diversas vezes esse texto aqui e eu acho lindo. A alma generosa prosperará. Aquele que rega será regado. Por que eu não sou regado? Por que eu não prospero? Eu tenho abençoado? Eu tenho regado? Eu tenho feito o que eu tenho que fazer? Será que está bom ou eu posso fazer mais? Faça com a mão direita, mas não conta para a mão esquerda. Faça no secreto. E conforme nosso pastor também falou aqui esses dias, e os votos do secreto, eu creio que serão pagos mediante todo o povo. Porque o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele. Qual foi a promessa que Deus te fez? Você acha que Deus esqueceu dela? Existe uma promessa sobre a minha vida, mas Deus não se esqueceu dela. Eu estou me posicionando na vontade dele para que ela se cumpra. Se posicione. É vaso vazio? Venha ser cheio. Ah, mas ainda não conhece o Senhor Jesus? É vaso? Vem. Ah, mas eu estou rachado. Ele restaura, é o olheiro. Ah, mas eu não tenho serventia, eu sou um vaso de barro. É esse que ele mais gosta. Porque a glória dele se manifesta em vasos como nós. A glória, a honra, o mérito, o louvor, a adoração, o engrandecimento, é tudo para ele. Ai de mim achar que a oportunidade de estar aqui hoje é simplesmente porque eu sei falar, porque eu sei me expressar. Eu confesso, eu não sei, mas ele me capacitou para fazer. E eu faço todo dia a vontade dele, para a honra e glória dele. Eu estava no trabalho hoje, uma correria, e vai para um lado e vai para o outro, e eu falando: Senhor, eu preciso meditar um pouco mais na tua palavra. Eu preciso entender um pouco mais da tua palavra. E toda hora que eu sentava para meditar, por que o azeite ficou para o final?
eu não conseguia chegar numa resposta. Eu cheguei e sentei aqui. Por que o azeite ficou para o final? Ela poderia ter dito no início. Resolvi o problema dela. Mas por que ficou no final? Porque no final, a provisão vem de Deus. Se a provisão está vindo do homem, ainda não é o final. O final vem da parte de Deus. E pode ter certeza que o final de Deus é o melhor do que o que você espera. Eu não fiz esboço nenhum, não consegui escrever nada. Mas eu também não consigo escrever porque eu me perco, eu boto só as anotações, as referências bíblicas. Mas o Senhor me trouxe uma referência bíblica lá em Gênesis 6:12, amém. E plantou Isaac naquele mesmo ano, Gênesis 26:12, e colheu 100 por 1. Ainda dá tempo de plantar. Ainda dá tempo de depositar numa boa terra aquilo que você tem de precioso. E você vai colher, porque a palavra de Deus diz que tudo que é plantado será colhido. É uma lei imutável da parte de Deus. Se plantamos boas sementes, colheremos bons frutos. Se plantamos má semente, colheremos más frutos. Mas ainda dá tempo de plantar. E nesta noite eu quero perguntar para você que chegou neste lugar, você que entendeu que é vaso e precisa ser cheio, vem aqui na frente. Vamos orar pela sua vida. Mulher, você que entendeu que precisa ser cooperadora do seu marido, para junto crescerem, também vamos orar pela sua vida. Vem aqui na frente. Mas agora você que entendeu que a partir de hoje para frente não quer mais viver sem Jesus, que você quer Ele na sua vida para mudar toda a sua história, que você precisa dele para poder fazer novo, tudo de novo na sua vida. Você que quer se entregar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e esse convite eu não posso deixar passar. Mas eu quero que você seja corajoso, eu quero que você seja corajosa e venha aqui na frente. Porque a oportunidade de chegar neste lugar foi para poder entender que Deus te ama e não abriu mão de você. E se estava ferido, Ele quer te curar. Se estava afastado, Ele quer te trazer para perto. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele ainda te quer, porque Ele vai falar assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de forma alguma eu lançarei fora. Eu entendi. Se você pecou, Ele ainda não abriu mão de você. Peça perdão e venha aqui à frente. Estaremos orando pela sua vida. Você estará confessando Cristo como seu Senhor e Salvador. E amanhã é um novo dia na presença de Deus. Se não tem agora essa oportunidade, no final, temos obreiros na casa, temos irmãos na casa que vai estar orando pela sua vida. Igreja, talvez não seja a palavra que você queria ouvir nesta noite, mas foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. A provisão maior vem dele, e a prosperidade que nós esperamos também vem dele, mas que sejamos obedientes a Ele. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deus, Pai amado, aqui nesta casa hoje tem homens e mulheres que dependem, Senhor, do Teu agir. Depende, Senhor, de um milagre aonde ela não tem achado mais solução, mas a última palavra vem do Senhor. É o Senhor quem providencia de forma espiritual sobre a vida de cada um de nós. Então, Deus, a mulher que tem no seu coração o desejo de trabalhar,
o marido que está desempregado e quer voltar ao mercado de trabalho. Eu oro ao Senhor juntamente com a amada igreja. Abra a porta de emprego, Senhor. Muda essa história, para que nós também possamos administrar com bom grado aquilo que o Senhor fará sobre as nossas vidas, e principalmente sobre tudo aquilo que o Senhor já fez. Que o Senhor possa abrir a porta de emprego, meu Pai, que conceda a oportunidade também dos teus filhos estarem na tua casa, louvando, exaltando e glorificando, Senhor, porque isso é importante. E para, meu Pai, todos os amados irmãos que aqui estão, Senhor, o Senhor sonda a mente e o coração. Não deixa sair, meu Pai, com dúvidas. Não deixa sair, meu Pai, com mágoas. Não deixa sair, meu Pai, com aquele pensamento de, poxa, Deus não falou comigo. Não, Senhor. Eu creio que até na hora da bênção apostólica o Senhor pode revelar algo, porque assim o Senhor é, prover todas as coisas. Então, Pai, em nome de Jesus, esse pedido é especial. Aquele coração que estava envergonhado e tímido, que tenha um encontro com o Senhor, e que o seu nome seja escrito no livro da vida, e que juntos possamos ser mais um filho de Deus. Pai, abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos. Abençoe a vida de cada um dos pastores desta casa. Abençoe a vida de cada um dos obreiros desta obra, para que assim, Senhor, nós possamos continuar segundo o desejo do teu coração, segundo a vontade do teu Espírito Santo, pregando a tua palavra, ensinando a tua palavra, vivendo a tua palavra, e assim, meu Pai, crescendo juntos com a sua palavra. Abençoe, meu Pai, a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.